Olá, meus amados irmãos, que prazer enorme estar com vocês de novo, começando a programação aqui, Alex Carvalho, AC Podcast, e hoje estamos aqui com um convidado especial, o nosso amigo e também irmão e pastor Antônio Klemer. Nós vamos bater um papo aqui hoje sobrenatural, algo assim bastante interessante, que talvez você não conhecia esse lado do Antônio Klemer, mas hoje te convido a ficar conosco aqui e poder desfrutar desse momento tão especial. Antigamente, quando alguém falava comigo que a gente ia para alguma coisa sobrenatural, eu só pensava naquelas almas que o pessoal contava a história de alma, que sabe, sobrenatural para mim era uma coisa mal assombrada. Mas é isso aí. Então, não será o caso aqui, né? Então eu quero já chamar já a presença do pastor Antônio Klemer, né? Que na verdade meu amigo particular, um prazer enorme, muito obrigado por estar aqui com você nesse dia tão lindo e tão maravilhoso. Obrigado, prazer é meu, pastor. E eu tenho a certeza que vai ser prazeroso para todos nós. Então, seja bem-vindo. Prazer é meu já estar aqui no seu programa, né, Antônio Klemer. Aliás, eu devo confessar ao senhor, porque como crente eu não posso mentir, né? Que para mim é me rebaixar muito estar aqui ao lado do senhor, uma pessoa que não foi campeã esse ano para coisa nenhuma. É verdade. Mas, assim, tirante isso, o amor pelo senhor continua crescente, tá? Eu fico muito feliz, meu amigo. Eu feliz porque vi o senhor aqui começando um novo projeto, sempre à frente, o senhor está sempre com ideias inovadoras, e eu estou muito honrado e feliz de estar aqui compartilhando esse momento. E você é meu convidado, eu não poderia deixar de fora de convidar você para estar nesse momento tão especial na minha vida também. Mas né? eu tomei até café aqui, que sabe o que eu estou pensando? Cafezinho, água. Aqui a rapaziada da equipe aí é de excelência, estão de parabéns, né? Mas, Antônio Klemer, eu quero começar conversando com você algo tão interessante. Pode pular com os dois pés. Porque você já é uma pessoa já conhecida, mas eu queria ir um pouquinho mais além, mais atrás, porque, na verdade... Mas vá com cuidado. Eu queria saber quem foi o seu Manuel Bezerra da Silva e a dona Laísa Bezerra, no município de Rodrigues Alves. Eu queria que você falasse um pouquinho quem essas pessoas e a importância dessas pessoas para você. O Neo era o Manuel Bezerra da Silva, foi chefe de escoteiros aqui no Acre, pioneiro do movimento escotista, era paraquedista, foi policial e me ensinou princípios que eu carrego comigo, jamais abrirei mão deles porque acho que são corretos. Meu pai era um homem letrado, mas muito culto, e um homem que conhecia muito de espiritualidade e me influenciou muito na vida. A mamãe foi professora de maior parte dessa cidade, pelo menos da juventude, o pessoal da minha geração e uma anterior à minha, a minha mãe ensinou a ler. Ela era de uma família que morava no bairro onde é agora o Santa Cruz, na Polônia de Salles. Foi professora da Escola Monte Castelo, que é pioneira naquele lado ali, e foi professora primária. Ela se formou andando a pé, lá da Polônia de Salles até aqui a escola normal, ao colégio acreano. Uma guerreira, hein? Guerreira. E é deles dois que eu herdei as características que eu tenho, né? A parte do estrago foi feita pela sociedade. Mas eles eram pessoas maravilhosas. Rapaz, mas muito feliz. Os nomes irretocáveis, reputações que ninguém nunca mexeu, nunca questionou, nunca. Foram o papai e a mamãe. Então eu percebo, Cleber, que você vem de uma raiz simples, uma raiz de pessoas trabalhadoras, né? Pessoas esforçadas, né? Que é a cara do brasileiro, é a cara do acriano, sim, na acho verdade, que sim. né? Mas a gente vem de Rodrigues Alves mesmo, assim. Os meus pais, os meus avós são dois de Santana do Ipanema, ou Palmeira dos Índios, uma cidadezinha ali do lado de Maceió, né? Possivelmente são pessoas com origem quilombola ali, meio que, né? E um cearense, que era o pai do meu pai, que veio para Cruzeiro do Sul. Rodrigues Alves é uma cidade mais nova, mas era uma vila, então a gente é de Rodrigues Alves. Minha mãe deu aula na escola Craveiro Costa, lá em Cruzeiro do Sul, do ginásio, e vieram para cá. E aqui nascemos nós. 3 Antônios: Antônio Klemer, Antônio Kleber, Antônio Kleder, depois o Jefferson Cleiton, e a Maria de Nazaré e a Laís Maria. Só que eles me ensinaram, meus pais, a ser assim, do jeito que eu sou. A mamãe era uma pessoa muito engraçada e o meu pai muito cínico.
Que é aquele camarada que ri pouco, mas quando ri, brilha. E você pegou um pouquinho de cada... De cada um e de piorei tudo. Misturou tudo e deu uma batida boa, hein? Deu, mas a minha filha é horrível, minha família é horrível. E os meus filhos herdaram também tudo isso, né? Que a gente se misturou aqui com a família do seu Luiz Tabelião, aqui de Rio Branco, que é a Fatinha, minha esposa. Então é uma família muito alegre. Quando está junto é uma coisa horrível, ninguém E aguenta. da onde começou a nascer isso na sua vida, cara? Do humor, da comunicação, dessa situação da mídia. Como que foi isso na sua vida? Como que começou isso, Eu tinha um tio cara? chamado... Porque você é do Acre, você, na verdade, veio do município, sua raiz, depois do pro Acre. O Acre, na verdade, a população 850 pessoas. Na época em que eu nasci, em 62, possivelmente tinha muito menos do que 30 mil Então, por aqui. E aí, de repente, você... Surge Antônio Cleme, humorista, Antônio Cleme, comunicador. Como Eu que é era isso? menino, quando fiz teatro, já com 7 anos de idade no colégio. Depois entrei para a Igreja Católica, fui coroinha e fiz teatro dentro da igreja. Eu gostava de música clássica, gostava de literatura. Sempre muito eclético, né? Eu me meti nessas coisas todas. E quando foi uma certa época, eu tinha 12 anos, a televisão chegou aqui. Mas já havia aqui no Acre um sujeito que chamava de Coronel Chicão. E no rádio que havia aqui, havia 2 rádios, a Difusora e a Andirá, que foi criada já nos anos 70, mais ou menos 72, se não me falha a memória, a Rádio Andirá. Eu fui diretor dessa rádio, assim como fui da Difusora. Tive o privilégio. E eu gostava de imitar as pessoas. Eu imitava o Cachimbo, o Jó, os personagens da cidade e tal, já desde criança. Você admirava aquela pessoa e depois começou a imitar as pessoas. Eu avacalhava com elas e bagunçava. ia, né? Bagunçava com os padres, enfim, fazia o que dava. Mas aí eu apaixonei de uma vez, foi por um cara chamado Chico Anísio, que eu achava genial. Um monstro. Aí eu Esse cara é um Chico Anísio. Imitava os personagens do Chico Anísio e fazia chamou Silvio. Eu comecei a imitar as coisas e tal, tal, tal. Eu E com vivia- facilidade. Tinha, Isso é um eu, dom. eu imitava, cantava igual aos cantores, eu ouvia as músicas do rádio, morri de rir delas, eu queria ser cantor também. Eu sonhava em ser ator, em ser alguma coisa que não dava para ser aqui. E aí passei a minha adolescência, minha infância quase toda atrás de realizar essas coisas aí. E quando eu vi que não dava mais para fazer nada, eu desisti. Aí Deus me arrastou e realizou para mim. E aí eu tenho consciência disso. Quando eu peguei embalo, ele me puxou de volta e disse: vai ser pastor lá no Quinaria. Aí pronto. E é bem- Aí eu misturei. E é bem interessante que você teve uma passagem lá na minha cidade, no Rio de Janeiro, lá. Deus me abençoou muito no Rio. Foi, São lá Paulo. você criou também um vínculo. Parece que você também conduziu, trabalhou na Rádio Tupi, meu amigo. Trabalhei Só na os rádio, grandes que trabalharam na Rádio Tupi, trabalhei na Rádio meu amigo. Tupi, na Rádio Grande Rio, na Rádio Globo, com os meus amigos ali. Trabalhei, fiz muita coisa lá. Deus me abençoou. Fui diretor da CNT, trabalhei na Bandeirantes, trabalhei na Record do Rio, na Record de São Paulo, com a Adriane Galisteu em São Paulo. Até hoje, minha amizade com o Tom permanece. Trabalhei no Multishow, fizemos muitas coisas, né? E eu tenho consciência de que tudo foi Deus que me levou para fazer, me permitiu fazer, mas Ele tinha um outro plano para mim, não era eu me tornar um artista, assim, até porque esse negócio nunca encheu minha bola, sabe? Eu achava tão ridículo a pessoa sair do Acre, tirar uma fotografia no aeroporto com um ator e depois postar, né? E eu nunca tive esse negócio. Enfim, eu acho que eu nunca nem valorizei demais essa ideia de virar uma pessoa popular, até porque quando não se é popular, se quer ser muito popular. Quando não se é famoso, se quer ser famoso. Mas tem um custo muito alto para quem é famoso. Um preço muito alto, né? Tem muita gente que quer ser rica, mas não quer passar o que rico passa. E aí eu conheço muitos ricos, felizes, mas eu acho que muitos deles, talvez uma maioria absoluta, nem feliz não é. E aí as pessoas não sabem o valor da verdadeira felicidade. Eu sei. É ser simples, é saber esconder, que é uma coisa difícil, né, para quem passou a vida inteira trabalhando em televisão, jornal, rádio e tal. De qualquer maneira, eu ajudei. Eu tenho uma história que nem eu não gosto de contar, porque às vezes parece que é Soberbo. Né? grandiloquência, que é soberba. E não é. E, Eu te conheço, eu sei que não é. Mas assim, quem sabe, sabe. Para quem não sabe, prazer. Mas tem algo perdendo interessante, nada. Cleme, que hoje, né, a gente conhecemos a palavra de Deus. A Bíblia diz lá que em Gênesis que Deus, ele disse para Abraão: eu farei você conhecido, Ser tu uma grande bênção. ser tu uma grande bênção. Mas é a condição. É. Eu farei de ti
o pai de muitas nações. Nações. Mas ser tu uma bênção. Uma Ou bênção. seja, assim, eu faço você essas coisas todas. Mas vê se tu serve para alguma coisa. É isso. Então, e o que acontece, a sua história é bem interessante, que é bíblico isso, cara. Eu percebo que você não corre muito atrás para aparecer. Mas, Eu querendo ou eu não, tento você desaparecer. acaba aparecendo, porque É. eu percebo que Deus tem feito isso na sua vida. Eu tento Na verdade, pastor, eu tento mesmo desaparecer. Eu sou seu eu gosto de amigo, sentar num canto e ficar quietinho no meu canto. Isso. E tal. A minha mulher que cobra muito. Diz, eu estou olhando para ti. Olha, eu nem percebo, pastor. Eu não percebo de verdade. Assim, Eu acredito. Não é cabotinismo. É que, para mim, nada disso aqui serve para nada. Se não servir para alguma coisa, não serve para nada. E é bem Se não interessante. servir para abençoar, Para que serve? É bem interessante, Clemer, que eu vi, né, eu fiz uma pesquisa, e você foi ali, uma entrevista com o Jô Soares, e cantou Eu fui 3, um pastor. hino Eu fui, daqui a criano, né? eu fui 3 vezes pro jogo. E o Jô Soares, naquela época ali, a audiência muito grande, então aquilo foi para o mundo, não foi só para o Brasil, aquilo foi para o mundo. O Jô foi um instrumento de Deus para me abençoar muito. Mas eu fui 3 vezes, ele repetiu todas as 3 vezes. 2 eu fui sozinho, outra eu fui com a equipe minha de atores e jornalistas que trabalhava comigo, com a qual eu trabalhei na Adriano Galisteu e fiz teatro nos maiores teatros do Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro. Viajamos o Brasil fazendo. O Jô chegou a ponto assim, de se emocionar no dia que eu fui e cantei o hino acreano. O hino acreano. Para lançar o dicionário de A acreanês. produção acho que tem aí esse negócio aí. Eu cantei, muito e eu estava mesmo. muito emocionado, cabelo grande, eu estava há uns 40 dias jejuando, né? Uhum. E aí fui para aquele negócio, eu me emocionei muito. E depois eu fui ver em casa, ele puseram a bandeira do Acre. Quando eu cantei o hino do Acre, o Jô entalou, aquela plateia toda entalou, e eu parei. Era para ter demorado mais um pouco cantando, mas eu senti o ambiente tão emocionado, sim, sim. porque o hino do Acre é emocionante, muito, e eu muito sempre tive bonito. esse amor exacerbado pelo Acre, eu não devia ter isso. Eu acho que você nem percebeu esse momento, porque eu percebi. Nós temos a imagem, e é bem interessante que você começa a cantar no hino acreano de uma forma tão sobrenatural, que parece que congela tudo, parou tudo. Agora, o estúdio ficou uma coisa, a plateia toda boca e eles aberta. tinham colocado, parece essa foto, se não fala a memória, tem uma foto Botaram da bandeira. a bandeira no telão, e aí depois da gravação, o fotógrafo do Gordo chegou para mim e disse, tu viu a cara do Gordo? Eu falei, eu não vi nada. Aí me mandou a fotografia, o Gordo olhando para mim assim, foi sobrenatural. E era um sonho meu, né? Porque assim, eu sempre tive um amor gigante pelo Acre, foi uma coisa que me fez sofrer muito. Muito, eu sofri muito com isso, porque eu dediquei a minha vida inteira a essas coisas que depois me traíram. Eu sei. Não foram as pessoas comuns, humildes, que me amam, mas as pessoas no poder. Sim. Eu fui a primeira pessoa que botou uma bandeira do Acre, que brigou para falar em biricica, não sei o que mais, para brincar com a linguagem que a gente falava, para não perdermos essa identidade, que divulgou a cultura do Acre. Eu pegava qualquer um cantorzinho desse, qualquer cachorro vaipirento, e botava no meu programa e brigava com o dono para divulgar as coisas que esses caras faziam. E nunca me deram um ingresso para ir para o 14 bis. Verdade, nunca me fizeram, nunca chegou para mim assim. Teve gente aqui que ganhou muito dinheiro aproveitando o meu trabalho. E no dia que eu lancei, que eu saí daqui tentando fazer um lançamento de um passaporte, um livro de acreanês, aqui ninguém me apoiou. Apareceu uma moça no Sebrae, e claro, com ela, certamente alguém mais da equipe do Sebrae, que me ajudou a fazer o passaporte. E no Rio de Janeiro, pessoas que eu nunca tinha visto, nunca sabia do Acre, a não ser por mim, me auxiliaram. Justamente porque eu sou do Rio de Janeiro, estou aqui há 22 anos. Antes de chegar em Rio Branco, em 1999, o Acre, ninguém falava do Acre, mano. E agora tentam, inclusive, apagar isso de mim, como se eu já não tivesse muita coisa, e aí algumas pessoas querem tomar isso de mim, não tornam relevante, né? Então, assim, se eu não tenho Deus na minha vida, eu era uma pessoa magoada. Eu acredito. Porque tudo que eu fiz para divulgar o Acre, para tal, teve uma vez que eu entrei no avião do Tom, o Tom nunca me deu o texto. O senhor pode perguntar a ele. Eu chegava lá e o pessoal perguntava, esse cara aí? Quem é esse cara? De onde veio esse cara? Por que não está o nome dele? O Tom, eu sentava do lado do Tom, ele dizia assim, quando eu mandar, tu vai. Aí ele me cutucava. A bola está contigo, tipo assim, a bola está contigo, hein? Sem texto, nunca ele escreveu um texto para me dar. E eu fazia texto com ele.
Mas isso é dom, não é natural, isso é uma coisa que vem de Deus. E eu consegui a confiança do Tom e a amizade, a convivência com ele, tanto é que até hoje faço. Mas eu sentava ali e aí as coisas aconteciam. Uma vez eu fui contar uma piada. Sim. Eu contei uma piada, que estava dentro do avião, aí eu falei, tem que ter uma piada de avião. Aí eu disse, olha, lá no Acre estava um avião da FUNAI voando por cima do mato e por dentro do mato um índio levando o filho dele para ensinar o que é que comia. E aí eles vêm, de repente, passa o avião da FUNAI lá em cima. E o nenenzinho olha para o pai e diz assim, papai, aquilo ali a gente come? E o papai olha para ele, só os caroços. Eu fui contar isso, me disseram que eu tinha agredido o Acre. Meu Deus. Falava mal do Acre. Teve gente, pastor, que brigou comigo, jurando que eu falei mal do Acre. E eu perguntei, você viu? Assim, para quem pude, né? Uhum. Mas eu sentia o ódio de algumas pessoas para dizer assim, rapaz, esse cara falou mal do Acre. Aquele troço, assim, para quem fez tudo que eu fiz com esse negócio do Acre, né, inclusive antes dos políticos chegarem lá, porque antes desses políticos modernos aí que passaram, era só eu mesmo falando lá, porque aqueles outros famosos, tudo lá, um ou outro falava que era daqui, só se escondia. Porque, na verdade, o Acre não era conhecido, então a pessoa tinha até vergonha. Tinham vergonha de dizer que era uma criança. Que era criança. Aí depois que a nossa imagem melhorou um bocadinho, eles começaram a pegar embalo. Foi. Agora há pouco tempo... Para ganhar, inclusive, dinheiro do Acre, muito, que ganharam. Agora há pouco tempo mesmo, tem algum desses artistas aí que tinha uma agenda aqui, falaram assim, vou para o Acre, lá ainda deve ter onça na rua. Esse pessoal, tem alguns aqui, é porque o povo não tem curiosidade. Mas esses acreanos que vieram aqui naquela época, para divulgar o que acontecia aqui também, para tiraram proveito muito do Acre, porque eles ganhavam dinheiro, eles eram financiados pelo governo para falar bem do Acre, para dizer que eram acreanos. Era um conluio. Quem fazia assim que nem eu mesmo, eu pagava para fazer. Aí eu sempre fui tratado assim. Tanto é que eu disse para alguns amigos meus desses do poder, que estão inclusive tentando aí voltar com essa cara bonita, como se a gente não soubesse que eles são a raiz de todo o mal e que... E o Acre tem uma cuidado. Eles estão fazendo a maquiagem para ficar mais bonitinho. Para ficar bonito. Mas quando chegar na hora certa, a gente vai conversar sobre esses assuntos, vai vir tudo à tona. A verdade sempre vai prevalecer. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, eu tinha muito isso, né? Então, eu me especializei em ler e viver o Acre. Então, por isso mesmo que é difícil para mim escolher. Você verdadeiramente é um acreano de pé rachado, meu amigo. Os dois. Mas eu quero te fazer uma outra pergunta, que eu sou muito teu amigo particular. Eu quero saber da dona Fátima, a nossa pastora Fátima. Como que você conheceu a nossa amiga e pastora Fátima? No dia que eu estava me despedindo. Nós temos uma imagem aí de vocês aí. Quando eu estava me despedindo do Acre para ir estudar fora, eu fiz um projeto de ir para Porto Velho, de Porto Velho ir para Cuiabá, comprar um Fiat 147 e ir para o Rio, e chegar no Rio de Janeiro, vender o 147 para fazer jornalismo. Que projeto, hein? E tentar ser ator. E aí, quando estava me despedindo, na festa de despedida, eu conheci a Fatinha. E aí eu viajei e fui para Porto Velho, mas depois não fui para canto nenhum, porque aí eu voltei para casar. Com o carro ou sem o carro? Sem o carro. E fiquei andando no Fusca emprestado do meu cunhado. Eita. Na verdade, nós estamos fazendo agora, e eu gostaria demais que Deus me abençoasse de passar a minha lua de mel de 40 anos de casado. Nossa, que bênção. Em Jerusalém. É um dos sonhos que eu tenho. E Deus com certeza vai realizar. Espero que agora, né, já beirando os 41, depois de tanto percalço, porque a gente fala assim que o casamento é longevo, mas nenhum casamento é só paz, né? Sim, com certeza. É uma construção que você ainda não acabou a construção. Mas eu comemoro isso e é um dos sonhos meus. Eu gosto demais dela. Eu tenho um amor grandioso. Hoje nós somos avós e bisavós. E a Fatinha é família linda, sua família é uma família muito linda. Eu vejo isso em vocês, né? Um sempre ajudando o outro, apoiando o outro aí, né? Você tem o Luiz. Sem ela, eu não seria nada. O Luiz é o mais velho ou o Luiz é o mais novo. Mais novo. Mais velho, tá com então, 34 anos agora. A sua menina? É a Mariana. A Mariana, que ela é mais velha do que o Luiz. E tem o Rogério, que é mais velho do que a Mariana. Né? Isso. Mas tem já um embiriço. E tem o caçula, que é o netinho, que já está que é o Natan, que já está com 15 também, vai para 16 anos e tal. Ele é meu filho mais novo.
O tempo passa e ninguém O vê, tempo porque voa. você tinha um cabelão grande, agora você está com o cabelo já grisalho, Tem né, umas meu amigo? imagens aí de quando eu pulava carnaval com os cabelos caracolados, sabe? Mas eu não queria puxar esse assunto de cabelo para não lhe constranger, pastor. É verdade, porque aqui Porque também o está senhor não tem faltando. nenhum testemunho aí para falar Rapaz, sobre eu tô- cabelo. eu tô- O senhor teve cabelo alguma vez, pastor? Quando era bem novo, era né? criança, Mas eu né? estou procurando aí um patrocinador aí de perucas, né? Para deixar a gente pelo menos com o cabelo igual do Michael Não, acho que Jackson. tá legal. Isso aí tem todo um charme também, pastor. Com Todo o cabelinho charme. igual do Michael Isso Jackson. aí eu estou tentando arranjar um jeito de pintar isso aqui sem constrangimento. Porque a natureza está pintando sem constrangimento. Branco, eu queria dar uma empretalhada nele aqui. Rapaz, Clemer, é bem interessante, cara, que a vida com o tempo vai mudando. E eu tenho uma imagem sua que me chamou muita atenção. Você hoje, pastor Antônio Clemer, com a Quem Bíblia diria? na mão, Eu não diria. e aí tem uma imagem que está você, Tom Cavalcante e o Tiririca sentado fazendo o show do Tom, vocês três sentados. E eu peguei essa imagem e fiquei analisando como que Deus muda as coisas. Porque até uns anos atrás eu te via na televisão. Hoje eu sou teu amigo, eu te vejo, eu falo com você direto, tenho acesso a você. Mas nós somos irmãos, né? E na verdade... Irmãos mais do que sermos só crentes. Isso, com Nós certeza. temos uma vida, né, de proximidade. Né? E hoje eu vejo você, o pastor Antônio Clemer, na Assembleia de Deus. Eu Como que fugi. foi isso? Como que é isso, rapaz? Na verdade, pastor, eu mesmo, o Clemer hoje, eu olho para trás e digo, toda vez que eu vejo a mim no mundo, eu fico vendo o que é que eu fui fazer lá. Porque, na verdade, eu sempre fui sacerdote. Eu sabia que eu tinha um chamado. Todas essas outras coisas, eu saí da cruz para ir lá ver. Eu não saí de lá para vir para a cruz. Eu, criança, eu fui coroinha da Santa Inês e eu queria ser padre. Era a minha referência. Eu não gostava de crente. Porque, como criança, aqui tinha poucos crentes. Então, os crentes que eu conhecia não eram pessoas assim que eu gostava. Sim. Porque eram pessoas muito reclusas, havia outro tipo de crente. Hoje, tem uns crentes hoje que você olha assim também não vê mais crente. Não é crente. Mas aqueles eram muito estranhos, né? Eram pessoas assim, ermitões, né? Que viviam longe da realidade, não se integravam. Hoje tem uns que estão no mundo total e querem viver o mundo dentro da igreja. Aí também chega ao extremo. Aí chega ao outro extremo. Mas eu queria ser isso. O problema meu é que eu desci dessa cruz por muitas questões, e conheci muitas coisas. Eu não sabia o que era, mas eu fui da Rosa Cruz, eu fui para as mesas de Umbanda, eu fui para terreiros de Umbanda, eu fui para o que chamam de Nova Era, que eu fui para fazer experiências fora do corpo. Eu só nunca tomei nenhum tipo de coisa assim, nunca bebi nada, porque eu sempre acreditei que a mente humana, ela não tem limites de Deus para ela. A gente bota limites. Sim. Ou seja, a gente não aprende inteligência, não aprende relativizar, a gente segura a mente da gente, mas a gente pode muitas coisas em Deus sem auxílio de entorpecentes. Sim. Mas eu fiz muitas coisas. E até que eu tive uma grande experiência com o Espírito Santo. E aí eu peguei tudo que eu tinha de aprendizado. Hoje eu compreendo que Deus me deixou ir para esses lugares para compreender as experiências das outras pessoas. Mas, assim, eu não pensei nunca que eu seria pastor de uma igreja como a Assembleia de Deus, porque eu tinha uma imagem errada dela. Sim. Né? E eu frequentei muitas outras igrejas. Inclusive a nossa Igreja Batista de do Bosque. De todos os tipos. Lá no Rio de Janeiro também você já frequentava. Fui muito abençoado por onde fui na Quadrangular, fui em outros ministérios de nomes menores do que esses. Isso. Fui na Casa da Bênção. Minha família ajudou a fundar a Casa da Bênção aqui. E Deus me mostrou a Assembleia de Deus, quando eu já estava assim, sem achar uma casa espiritual. Eu não tinha um paletó que me coubesse. E, de repente, eu fui pedir votos para ser político e lá mesmo eu desisti de todas as coisas, joguei a passagem que eu tinha para fazer campanha no mato, desliguei meu telefone e me entreguei ao meu ministério. Eu já era pastor consagrado. Sim. Da Assembleia de Deus Betel e fugia. Foi uma transformação, né, irmão? Foi uma decisão. Uma decisão assim. A transformação já havia sido feita. Eu reagia a ela. Muitas vezes, pastor, a pessoa já é transformada, mas o arbítrio que Deus dá é livre. E você não quer
E Deus respeita, porque você não quer. Acha né? que não é o momento certo, né? Você já sabe que tem chamado. Deus não pega ninguém de surpresa. Não é você que decide ser sacerdote. Deus decidiu por você. Aí você sente que lá dentro tem isso. O problema seu é que você não quer. E Deus respeita. Ele não pega você e diz assim, não, vou te amarrar aqui para ser sacerdote. Ele não faz isso. Mas você sente o chamado pulsando dentro de você. E aí você escolhe, quer ser feliz? Ou não? Indo atrás do nada, ou você quer ficar em casa no meio da sua parentela? É o tal do Abraão. Né? A decisão é sua. Sai daí dessa zona de conforto, eu vou te fazer pai de multidões. Benditas serão as nações, e você abençoará e amaldiçoará segundo a tua decisão. Agora, você quer ir? Aí o cara olha assim e diz assim, puxa vida, o que é que eu vou encontrar pela frente? Aí não vai. Não vai. Aí nem fica feliz onde está e nem será feliz vivendo o Evangelho. Porque o Evangelho não é só Deuteronômio 28 para a parte boa. Bendito seis que se ouvires a voz do seu Deus atentamente, estas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Essa parte aí, tem muita gente que gosta de ler, mas tem uma outra parte. Mas tem que continuar a fazer a leitura que toda. Depois tem dado além, que é viver o Evangelho. Ser Jesus todo mundo quer ser. Agora, vai ser humilhado, crucificado. Né? Como eu disse, o cara quer ser rico, mas não quer passar o que rico passa. É difícil. Né? Então, assim, no ministério, para mim, hoje é claro, eu fugi do ministério. Eu passei de Jonas Turra. Eu entrei numa baleia e fui para o inferno com ela. Mas não tem saída para você também. Porque mais cedo ou mais tarde, até o inferno tem que respirar. Aí o peixe tem que vir acima e aí vai te vomitar de qualquer maneira. Então, melhor é que você se entregue. E é bem interessante, Cleme, que assim, a maioria das pessoas sempre te viu como um grande humorista, jornalista e tal, e de repente agora as pessoas te veem o pastor Antônio Cleme. Muitas pessoas aqui em Rio Branco talvez pensariam assim, o Cleme, isso é brincadeira dele, isso não é sério não. Como que você conduziu isso na sua vida, cara? É uma construção diária. Eu me policio para muitas coisas, né? Porque assim, tem gente que acha que o cara só é crente se ele vestir uma camisa igual a sua. Outros pensam que só se puser um paletó igual ao meu. Os dois estão errados. Porque eu não conheço na Bíblia, e nenhuma vez, que Moisés, que Abraão, que Noé, que Jesus pegou um paletó, uma gravata de seda e saiu te expulsando demônio com isso. Não é isso. Ou com uma camisa estampada igual a minha. Ou de outro modo. Assim, não, agora se eu for batista, eu vou... Mas eu não vejo assim. Né? Eu não vejo assim. E é uma experiência muito, muito louca isso. Para mim, viver o Evangelho é o grande barato, sabe? Se o pastor conta uma piada, uma engraçada, se o pastor faz não sei o quê, as pessoas acham que o pastor não pode ser feliz. Não pode ser feliz, é verdade. Aí fica assim, eu até brinco, às vezes, exagerando, né? Porque eu digo assim, olha, você olha para a igreja, aquele monte de menino dentro da igreja, você acha que foi o quê? Cegonha, isso? O Espírito Santo quer entregar um menino aqui na porta, foi? Ou como é que faz menino aqui? Ela, pelo amor de Deus? Não tem jeito de ser feliz, não? Tem muito jeito de ser feliz. O problema é que eu andei no mundo e vi todas as outras formas de ser feliz. Nenhuma delas tem a consistência do chamado. Agora, Deus fez o homem para ser feliz, subjugar os animais, dominar a terra, mas a curiosidade levou à desobediência, e a desobediência é pecado. E aí o homem se vê nu e com medo de Deus. Eu não tenho isso. Eu pego toda a minha nudez e boto na mão de Deus para quem quiser ver. Certíssimo. Qual é a foto que o senhor tem minha aí? Tem de carnaval? Se o senhor não tiver nenhuma, eu lhe mostro as minhas fotos de carnaval. Você acha que vai me diminuir se você mostrar para mim eu pelado em cima de uma mesa no Juventus, no carnaval vermelho e preto? Eu te mostro eu pregando numa igrejinha e o Espírito Santo me utilizando como instrumento de Deus. Sim. E de qual delas você quer que eu me envergonhe? Né? Porque nas duas Deus se gloriou. Por quê? Porque o Senhor é glorificado, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. E a minha fraqueza mostrou que existe um Deus sobre mim que me conduz. Agora, eu estou falando hoje é um dia, amanhã não me pertence. Já é outro eu momento. não sei se vou resistir, pastor.
Porque Jesus Cristo, homem, ele estava ali a caminho da cruz e ele suou sangue. Isso. E ele diz, Pai, se o Senhor puder, passa de mim esse cálice aqui. No entanto, seja feita a tua vontade, não a minha. Então, assim, se o preço para a eternidade com Deus e os seus santos anjos é passar por essas coisas, eu já passei um bocado, eu já vou para 60 anos. Eu estou tranquilo, eu pago esse troço aí. Eu já paguei coisa pior. É bem interessante, cara, que você é daqueles pastor que é fora da caixinha do negócio, da curva do negócio. Eu odeio isso, eu deploro mentira, sabe? Falsidade. Tem pessoas que aparentam, querem passar para as outras uma ideia de muita santidade, e eu não conheço. E eu não sei se vale a pena, porque Deus está escrito na Bíblia, porque se fosse pela aparência, pelo paletó e pela musculatura, pela beleza das feições físicas, o rei de Israel não era Davi. Isso é verdade. Então, cara, Deus olha o coração da pessoa, quer lá saber, gente. Né? Eu fico olhando aí, o pessoal brincando esses dias agora, na cidade de Rio Branco, aconteceu uma coisa terrível. Sabe aquele cara que chama de Nego Bal? Sim, conheço. O nome daquele cara é Renan. É, o Renan. Aquele cara era um dos meninos mais bonitos que tinha aqui da época dele, tá? Sim. Bonzinho, não usava droga, não tinha problema nenhum. Lindo. Todo mundo diz, olha o Renan, bonito. Outro dia, bateram nele e quase matam na rua. Esse menino já foi lá na minha igreja, quando eu era pastor de uma igreja. Uhum. Eu trato ele como Renan, não trato Nego Bal. Não trato. E as pessoas fazem muita chacota, né, cara? Elas brincam com o que elas não conhecem. Elas não deviam humilhar as pessoas. Elas não sabem que o gadareno lá tinha um projeto para Jesus passar naquela hora em Gadara, ver aquele homem no meio dos escombros dos cemitérios e libertá-lo ali. Então, assim, a gente não pode subjugar o que é poder de Deus, para a glória do Senhor, nem debochar dos irmãos da gente. Né? É por isso que a Bíblia diz, olha, tudo que você for fazer, faz como se fosse para Jesus, para Deus, que é para Ele mesmo. Independente de classe social, independente de qualquer coisa. Esse negócio de julgar as pessoas, não, o Alex lá da Batista, ele tem umas camisas lá, ele veste um negócio colorido, ele brinca, o Antônio Klemer é gozador, deixa o Antônio Klemer, cara. Presta atenção na Bíblia. Vai lá ler a tua Bíblia, esquece esse negócio, rapaz. Né? O Klemer não faz milagre, não, rapaz. O Klemer é igual a ti. Agora vai cuidar de ti, que o Klemer cuida dele. Deus cuida de vocês dois. E é bem interessante, Klemer, que assim, as pessoas que estão nos assistindo, que isso aí, todo mundo vai nos assistir, isso aí, no Brasil, no mundo todo. E você teve um momento lá na Assembleia de Deus, né, que eu fiquei sabendo, por isso que eu quero te perguntar, que teve uma liderança que acabou se irritando com você e te dando até um soco. Como que foi isso, cara? Eu chamo de uma jogada mais abrupta num campo de pelada. Você estava naquele texto bíblico, Jesus falou que assim, se alguém bater numa face, dá outra. Eu conheço uma história parecida com essa, antes de lhe contar essa história. Bom, a outra face eu dei, porque a outra face é você mostrar, existe um outro lado, um outro modo de agir. É assim que eu entendo. Porque eu podia ter levado um murro e ter dado um chute. Mas, naquele momento, eu estava cheio de Deus. Glória a Deus. E aí não tem escudo melhor do que esse. Verdade, aquilo não me feriu no momento. E eu não vou falar, eu não gosto desse assunto. Já alguns repórteres vieram atrás de mim me perguntar. Eu não vou escandalizar a igreja por causa dessas coisas. Para mim foi uma jogada entre homens, que depois a gente sai do campo, vai tomar um chopp depois da pelada. No meu caso não tinha chopp e não era uma pelada, mas serviu para a construção de alguma coisa. Deus foi glorificado de alguma maneira, que eu considero plural. Acho que muitas maneiras aquilo serviu para muitas coisas. Então, se precisava crucificar a mim para Deus ser glorificado, que assim seja que feito. Assim seja, porque eu estou aqui vivinho, com o meu coração tranquilo em relação a essas coisas. Acho que, quando a minha alma tentou descer da cruz, eu segurei e foi um bom teste. É o famoso domínio próprio, né? Você teve o domínio próprio. Era. E é bem interessante, Clemer, que você já foi secretário. Eu já comi marmitex dentro do seu gabinete lá na prefeitura. Eu já fui um bocado de coisa. Você já foi entrou no meu coração. diretor de comunicação em rádio.
E uma das coisas que chamou muita atenção uma vez, eu chegando na difusora, aí estou ouvindo aquela voz, assim, falei, caramba, é o Agnaldo Timóteo está aqui em Rio Branco. Aí quando eu fui ver, era o Antônio Cleme fazendo um programa evangélico lá na difusora, e é a primeira vez que eu vi uma Santa Ceia através da rádio. Deus ainda é... Deus assim, Ele te usa de uma Foi forma ousadia sobrenatural, ali, né, cara? Eu fazia o Jesus no rádio como eu queria muito, né? Porque eu tenho uma influência muito grande do rádio na minha vida como um todo, né? Na minha formação da minha personalidade, do meu caráter, da minha cultura mesmo, né? E o prazer da minha vida, assim. O rádio é, de todos os instrumentos de comunicação, o rádio é o que mais me fascina, né? E eu, assim, se eu tivesse mágoa de alguma coisa, eu teria dos amigos que nunca me deixaram voltar para a rádio, porque tem pessoas aqui no Acre que eu abençoei com o meu trabalho, e quando eu tentei trabalhar, nunca me deram... Não te deram a oportunidade, não te deram me mais... Não, inclusive esse aí, eu tentei voltar para a Rádio Difusora Criana e fizeram ouvido de mercador, fizeram de conta que não era nem comigo, não era nem com eles. Mas eu fazia aquilo porque eu queria alcançar o coração daquelas pessoas, porque a noite, particularmente, é um lugar, a noite é dos solitários. Os solitários se deprimem, então é também dos deprimidos. E a tristeza gosta da escuridão. E o rádio é um companheiro, né? Ainda hoje é. O camarada fica lá com o radinho ligadinho na zona rural, distante. Eu gostava, por exemplo, o senhor não pegou ainda um cara chamado Nivaldo Paiva. O Nivaldo Paiva tinha a voz da madrugada, assim como tinham uns outros locutores da madrugada, mas o Nivaldo Paiva me chamava muita atenção. Eu cheguei a trabalhar com ele, ligar para ele na difusora. Ele falava, boa noite, meus amigos. Ele tocava lá com Passita, um tango. Tararara, tá, 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 tá. O caravana do amor passando e mandava valor para as pessoas solitárias, botava as músicas românticas e tal. O Agnaldo Timóteo tocando. Vamos ouvir agora a música de o Timóteo. Aí o Timóteo cantava, né? Eu demoro, mas aqui eu vou morrer. E eu ficava ouvindo aqueles negócios. Aí eu cismava e ligava para o Nivaldo Paiva. O Nivaldo Paiva era um cara que me influenciava muito, porque ele me mostrava que aquelas pessoas que, como eu, ficavam ali assistindo ao programa dele pelo rádio, elas precisavam de alguém para falar alguma coisa. Então, se houvesse uma música, eles ouviriam. Mas se houvesse um louvor também. Então, se houvesse, em vez de uma palavra de depressão falando sobre arranjo um namorado, um amor, uma mulher, você, tivesse um cara dizendo assim, olha, o Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam toda manhã. Eu queria que o rádio servisse para entrar no coração daquela esperança. Pessoas. E eu recebia pedidos de oração, cartas e tal. Aí eu cismei. Eu disse, bom, se isso aqui é uma igreja... Então, Jesus no rádio era o nome do programa. Rapaz, para mim foi uma experiência louca fazer com você a Santa Ceia, quando você me convidou lá. Pois é, porque cara. As pessoas são muito formais. A Santa Ceia, ela não é um restaurante. Para as pessoas comerem. É verdade. É uma simbologia para que quando a gente faça, a gente lembre do Senhor até que Ele volte. Isso. O sacrifício da cruz. É a Páscoa. Ele serviu ali. Ele disse, olha, isso aqui é o meu corpo e esse aqui é o meu sangue. Façam isso em memória de mim, até que eu volte. Ele não disse assim, olha, vão para um restaurante e bote um pão asmo ou um brioche, um negócio. Não é isso. Então, tanto faz se eu estou ou não vendo o pastor, eu preciso olhar para Deus. Deus não está no altar dos homens. Não é? É que nós dizemos a arca da aliança. A arca da aliança do Senhor, cara, não precisa ser um objeto. A arca da aliança do Senhor é a sua aliança com Deus presente na sua casa. A presença de Deus lá. Aleluia. Fazendo aqueles milagres, te dá uma palavra, te dá um cajado, uma direção, né? Enfim, eu gosto muito dessas coisas. Então, assim, eu não sou amarrado muito desse negócio de certas liturgias, assim, né? Que eu respeito. Você é dos meus. Você é dos meus. Eu respeito, pastor. Eu respeito mesmo. Eu acho, por exemplo, eu não vou para um altar contar piada de rua. Sim.
Mas eu posso ser alegre, devo ser alegre, porque se quando eu era do mundo... Mas contar aquela piada do papagaio do pastor, pode contar. Eu enfiava o pé na cachaça sexta-feira à noite, ouvindo música bem alta, gritando, Botafogo, Botafogo. Aí, quando chego na igreja, eu um peba, velho, lá encostado no canto, não digo aleluia. Meu irmãozinho, você desocupa o Senhor, né? Desempaca a unção de Deus e sai. Dá pelo menos a cadeira para quem quer ficar sentado, gritando, uma véia que acredita em Deus. Porque é mentira isso é hipocrisia, pastor. A pessoa dizer que é livre e se sentir impedida de bater palma, de cantar, de sorrir, de dançar, de ser alegre, né? Porque Jesus, a gente vê que Jesus era um cara alegre, descontraído. Ah, bom, transformou água em vinho. Não, e é bem interessante. E não era esse vinho que o pessoal diz, não, suco de uva não, tá? Era o melhor. Ninguém fazia, não. Era o melhor. A Bíblia diz que era o melhor. Era vinho. o melhor. E é bem interessante que Jesus ele chega para os discípulos e fala assim, rapaz, o que tem aí, tem essa multidão aí, a Bíblia diz que tinha mais de 5.000 homens lá. Já começa pelo bom. Aí ele falou assim, não, o que tem para comer? Mestre, não tem nada. Não tem nada. E o que a gente vamos fazer? Então vai atrás de alguma coisa. Jesus era muito assim, autoestima, alegre, rapaz. Um cabra feliz, dançava no meio das pessoas. O camarada vem cobrar o imposto, aí Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, dá um trocadinho, meu filho, tem não? Um dinheirinho? Me presta aí um dinheiro. Aliás, eu conheço muito pastor que faz isso, dá uma serrada no irmão. Né? Pega o cafezinho. Já me paga um café aí, ó, velho. Vamos tomar um café ali no final. E o camarada, e Jesus chega para Pedro e fala assim, então, Pedro, você é pescador, meu filho, pega a sua varinha e vai pescar. Vai pescar. Aí pega ali o dinheirinho na barriga do peixe. Então Jesus era um cara lá em cima, cara. Um homem alegre. Descontraído, alegre. Eu vou muito nessa tua vibe aí, porque é o seguinte, nós conhecemos muita liderança, muitas igrejas, né? E, na verdade, às vezes, as pessoas querem botar Jesus dentro de uma caixinha, moldar ele ali, todo bonitinho. Um Jesus burocrático. E quanto isso não, Jesus é um ser verdadeiramente que não foi feito para estar dentro de caixinha, meu amigo, é para ser livre. Tem um Jesus teológico, que eu acho que eu não quero fazer nenhuma crítica à teologia, mas convencional, né? Um Jesus burocrático, um Jesus com uma figuratividade conveniente que as pessoas querem, um Jesus que elas inventam para elas. E a gente vê, Clemir, muitas coisas. Eu me lembro agora, esses dias, atendendo algumas pessoas no meu gabinete, e aí foi um casal, né? Já mediano, vieram de outra igreja, e aí o cara numa crise, rapaz, num relacionamento doido. E aí, de repente, o cara me chama particularmente, né, para conversar, e ele fala que assim, não, pastor, que a igreja que a gente era antes, a minha esposa não podia nem se depilar, ela não ia nem no ginecologista. Está amarrado. Aí eu te falo, em nome de Jesus. Que Jesus é esse que é pregado, que a pessoa não se cuida nem a saúde? Que não vai para o céu se não tiver, só vai se tiver os cabelos do sovaco. E aí esse Jesus eu não conheço, tá entendendo? Isso aí é um Deus muito pequenininho, mas eu não sirvo. É esse Deus, não. Então eu penso que nós precisamos trazer a verdade. Isso aí é o Deus da Gilete, Deus do mundo. Eu penso que a gente precisa trazer a verdade para os nossos irmãos. Sim. E nessa conversa. Assim, irmão, é o seguinte: manda bala. Tu tá casado com a mulher, bota para quebrar, meu irmão. Tranquilo, vão ser felizes. Tá legal? Crescer e multiplicar com qualidade. Agora, tem coisa que eu acho ridículo. Eu não vou para a Assembleia de Deus de sunga. Eu não vou. Não tem quem me faça entrar na igreja de bermuda. Não vou. Agora, é porque Deus... Não, Deus não tem nada a ver com isso. Isso aí é a minha reverência ao Senhor. Sim, claro. Eu não entro na presença do Senhor de qualquer maneira. Agora, você acha que quando eu estou tomando banho, eu estou de paletó? Também não. Mas não estou na presença de Deus, não? Posso estar, posso não estar. Mas eu posso estar também, né? Agora, tem lugares de reverência. Sim, né? claro. Eu gosto de, quando a gente vai ler a Bíblia, para mim, se fica em pé. Sim. Quando se vai orar, se curva a cabeça. São pequenas coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de orar com a cabeça para o chão. E tem gente que acha que isso é coisa de judeu. Olha, se os judeus fazem isso, é muita sabedoria dos judeus, cara. Verdade. É muita fé do judeu. Porque eu faço, e eu não sou judeu. Eu oro do jeito que eu quiser. De ponta cabeça, pendurado num trapézio. Eu não quero nem saber. Eu quero saber se eu oro. Né? Agora, se eu sinto a presença do meu Deus,
Eu tenho uma passagem bíblica, muito obrigado, passou uma mão agora aqui para trazer água para nós. Irmão, vocês não estão vendo em casa, mas o sobrenatural acontece. A água, eu bati numa pedra aqui, a água está... Cadê a água? Sai água, vem água, vem água, não se encabule a água, olha essa mão, a mão, olha... Deus é grande. Só aqui acontece o sobrenatural. Aí, ó, o sobrenatural. É o sobrenatural. Agora, sim, tem coisas, pastor, que eu levo muito a sério. Eu não brinco com Deus. É uma das coisas que eu não faço. Não brinco, porque eu já conheço muitas coisas. Até pela minha experiência de vida, eu já não sou criança, né? Mas, assim, eu continuo sendo uma pessoa que eu creio que a qualquer momento a igreja poderá ser arrebatada. Sim. E eu lamento tanto a escuridão dos olhos de grande parte das pessoas, dentro e fora da igreja, que ainda não entenderam que Jesus pode realmente tirar daqui a luz e o sal. E isso aqui vai ficar imprestável. Quando a gente deixa de ser o que Deus quer que a gente seja, nós, em vez de retardar, nós adiantamos o fim das coisas. Então, se nós não fizermos, na nossa geração, as coisas, nós poderemos mandar outros embora, porque Jesus volta, e isso aqui vai ficar entregue ao que jaz nesse lugar, e ele reinará nesta coisa ruim aqui. Se hoje, pastor, o senhor tirar... Experimente entender o que aconteceu na pandemia. Que eu gosto de falar sério com as coisas, porque eu não tenho muita paciência com burrice. Certo, claro. Eu detesto burrice, cegueira. E a burrice ela é aproveitada por muita gente espertinha, que está, inclusive, no governo, na política, nas coisas. Tire a igreja hoje do Brasil. Feche os templos. Eu não estou falando da Assembleia de Deus nem da Batista. Sim, claro. Tire a igreja do Senhor. Tire o reino. Tire a igreja. Tire a igreja. Tire a igreja. Tranca todos os templos. E deixa ficar como ficou aqui no Acre. Durante um bom período, se a gente não reagisse, tinham piorado. Deixa a igreja trancada e vê o que vai acontecer lá fora. Agora, tu imagina, tira a igreja daqui desse mundo e leva ela. Leva Jesus à igreja e faça uma ideia do que seria isso aqui sem a igreja. Meu Deus do céu. Sem a igreja. Né? Eu compreendo isso. Talvez seja a revelação de Deus da minha vida. De compreender que, enquanto nós estivermos aqui, nós ainda temos coração para abençoar os necessitados, de orar pelos perdidos, de perdoar os que ofendem a gente, de orar pelos nossos inimigos. Tira essas coisas que você está tirando da igreja. Ou tira a igreja que você está tirando essas coisas. O desamor, o caos, vai ser um caos. A escuridão. Para mim, já passou da hora de nós nos convertermos para podermos deixar os nossos descendentes viverem um pouco de coisa boa enquanto há tempo. Período de paz, né? Um período de paz, desfrutar. Pastor, hoje os adolescentes não podem sair na rua. Hoje, pastor, desde 91 que eu conheci meninas de 9 anos em Mané Urbano, 9 anos de idade, grávidas. O Acre é campeão. Esse menino que chamam de Nego Bau, ele foi machucado por outros Nego Bau, pastor. Sim. Não foi um menino de paletó, filho de papai, não, perdido. Foram os outros que se perderam por causa da prostituição, por causa da bebedice, por causa das drogas. E isso é inferno. É verdade. Inferno consome-se. Porque aquele jovem, ele podia muito bem ter sido salvo. Sim. E as pessoas foram... Aí, alguns preferem ficar fazendo piada com ele, lançando ele para o governo, brincando e acham que estão fazendo sacrifício da pessoa humanamente dizendo. Que estão fazendo assim. Então, nós construímos todo dia. E as pessoas esquecem assim, que esse rapaz tem mãe, tem pai, tem um irmão, tem um parente. Aí não, pena de morte, vamos matar, matou, vamos matar também, vamos esfolar, vamos prender. Ei, e quando for o seu filho, e quando for o seu primo, sabe? E quando for um parente seu, e se você for acusado de algo inocentemente,
e essa mesma lei que você prega vier sobre você, o que você vai dizer? E se for um parente seu, você se acha mesmo no direito de julgar os seus irmãos? Quer me julgar a mim? Não, o pastor Clemer defende bandido. Eu defendo bandidos e defendo inocentes. Eu defendo. Eu acho que todo mundo tem que ser penalizado pelo que faz, responsabilizado pelo que faz. Pô, então é que tiver a idade. Agora, eu defendo que a gente não precisa chegar a isso. Se não tiverem prostitutas, se não tiverem assassinos, se não tiverem ladrões, se não houverem comemorações, se não houver, olhe bem o que eu vou dizer. Você aí, que tem roupa, que tem pai, que tem emprego e tem comida na sua mesa, pense bem nisso. Quantas escolas tem, quantas cadeias tem? O que é que você prefere? Comemorar que 250 mil famílias estão vivendo às custas de esmola do governo ou que 250 mil pessoas têm emprego para trabalhar? O que é que você acha melhor? Da mesma forma é a misericórdia de Deus com relação a esses aí. Essas pessoas estão perdidas e elas precisam ser achadas. Seja instrumento de Deus. O demônio não precisa mais de nada, não. Deus quer salvar pessoas. Para condenar já tem quem condene. Então não faça coro com o mal, não empreste a sua vida, a sua mídia, o seu jornal, o seu site, a sua rede social para piorar o que já está ruim, não. Abençoe, pare com isso. Você quer ibope, quer lacrar, quer ser famoso? Cara, faz uma coisa boa. Faz uma coisa boa. Por exemplo, te crucifica. Te crucifica. Morre por uma causa justa. Agora, para de piorar o que já está ruim. Para de piorar a tua rua. Se você mandar matar o seu vizinho porque ele roubou uma galinha, onde é que você vai morar? Pega um sacolão da tua casa e distribui para os pobres da tua rua. Faz alguma coisa. Dá alguma coisa para alguém, em vez de só tomar, só quer para você. Que paz é que você acha que vai viver trancado num muro de 2,5, um cachorro pitbull latindo, aí tu alimenta um monte de cachorro, mas não tem coragem de dar um copo de coalhada para uma criança, filho de um pobre? Desculpe, irmão. Qual de vocês é o pecador? Você ou o cara que é ladrão na sua rua? Essas coisas eu fico indignado. Não, mas você está certo, Clemer. Porque a gente estamos chegando numa época, Clemer, que a gente vivemos agora, estamos vivendo ainda, né? Momentos de pandemia que foi ceifado, morreu tanta gente, e agora aliviou um pouquinho e veio agora essa avalanche dessa gripe, que eu já vi, já também parece que já teve uma morte aqui na cidade. Morreram muitos, pastor. Morreram muitos por causa da doença em si. Sim. E muitos pela maldade humana, pela ganância. Pela jogada política. Para ganhar dinheiro. O que tem de bandido fazendo favor, tira do senhor e lhe devolve dizendo que está lhe dando. Roubaram o Acre, roubaram o Brasil desse período. Roubaram, estão matando pessoas agora para fabricar uma vacina que ninguém nem sabe se vai é boa dar mesmo, certo ou não. Mas a gente precisa. Eu defendo que se tome. Sim, claro. Tomar. Se não fizer mal, se não fizer mal, tá ótimo. Se fizer mal, mas a melhor coisa é entregar a vida para Jesus, porque para mim é. Agora, e tomar vacina. Eu não sou contra, eu tomo até Zé Gotinha, na boca, no olho, não tem problema nenhum. Agora, o problema não é isso. O que eu tenho, agora estão fazendo aí a caça, né? Achando aí como é que foi gasto o dinheiro, que nego pegou não sei quanto, comprou o que não entregou. Então, assim, aprenda a inteligência de raciocinar sobre as coisas e veja a coerência. O que se poderia ter gasto, por exemplo, com hospitais, e na hora que tem hospital não precisava. Então vamos todo mundo jogar bola nos estádios que construíram para a Copa. Não vamos jogar, não vamos para o hospital, não. Aí outra coisa é a seguinte: entuba, que é para nego ganhar dinheiro. Entuba, todo mundo aí, entuba aí. Morreu muita gente porque foi entubado, né? Não tinha tecnologia, não tinha expertise para isso. Quem tinha dinheiro, pegava aqui, entrava na UTI, e voltava curado. Impressionante isso. 3 dias depois o cara estava bom. E os negros que construíram as coisas aí, que estão enchendo de dinheiro e tal. Então, assim, a gente precisa ser um pouco mais inteligente. Sim. Né? Antes de sair aí apoiando o mundo a priori
né? Vamos pedir de Deus Direcionamento. discernimento de espírito, inteligência. Leia a Bíblia, vá lá em Isaías 11, eu vou dar só uma dica. Dê uma lida ali e veja como é o tamanho do que a gente fala que é espírito de Deus. É porque Ciência e sabedoria. dessa forma a pessoa começa a dar Vai entender discernir os as negócios, coisas, ter discernir mais as- sabedoria. É. Eu penso também que nesse momento, Cleme, a igreja, nós como pastores, nós precisamos dar esse despertar para as ovelhas, para elas serem um pouco mais sábias, não só na área espiritual, na área social, Em em vez de outras ficar se áreas. amarrando desse negócio Tá de entendendo? ter ou não anel, você usa ou não um paletó. Justamente. Gente, pelo amor de Deus, isso não é papel Se da gasta igreja. tempo com coisa que é onde não é para gastar, e aonde que é para verdadeiramente ensinar a igreja a avançar, porque realmente, eu concordo plenamente contigo, muitas pessoas morreram por falta de entendimento, entuba e morre. É. Não, sai daqui, vai para São Paulo, Brasília, e a pessoa no dia seguinte está de Claro, pé. saquearam esse país, sabe? Pastor, eu tenho um problema comigo de observar as coisas. Eu andava à noite em Rio Branco quando era proibido. Tudo fechado. É, cidade fantasma, mano. Aí eu tive a curiosidade de pegar meu carro e dar uma volta. Pastor, escuridão. O que economizou-se de luz e de distribuição de energia elétrica foi uma festa, porque apagavam essa cidade praticamente toda. Cidade fantasma. Eu não sei, eu não fiz a pesquisa para saber se a conta foi bater na casa de todo mundo, como bateu na minha. Porque muita gente deixou de gastar e muita gente ganhou muito com esse negócio de escuridão. Agora, a pior escuridão de todas é a cegueira, pastor. É. A cegueira voluntária de quem não quer ver Deus, sabe? De quem não quer o reino de Deus, quem não quer se submeter a um rei chamado Jeová. Aleluia. Jeová chamado. Ah. E quem não quer é o Shaddai como rei, vai ser governado por essas coisas aí, né? Então, assim, você não andava por Rio Branco, então você nem sabe o que aconteceu aqui. Isso. Porque você se trancou. Enquanto estavam assaltando tuas galinhas, enquanto estavam tirando tuas coisas, gastando teu dinheiro. Porque está aí os hospitais vazios, pastor. É. Não tem remédio, pastor. Não tem remédio para dor de cabeça em muito hospital, pastor. Luva para profissional. Os médicos... Será que a gente vai ter que dizer para vocês? Os médicos estavam tudo em greve até outro dia. Você sabe disso? Ou você prefere ficar delirando atrás de homem político? Os médicos, greve, Rio Branco, Acre, greve, os profissionais doentes, esses camaradas são os mesmos que passaram a pandemia todinha servindo você. O que foi que você fez para bater palma para apoiar a greve deles? Tem alguma coisa? Quando estavam lá tratando o pessoal, não, os médicos, os enfermeiros, era aquela festa todinha. São os mesmos que estão reclamando que não receberam dinheiro, que não tiveram aumento, alguns não receberam nem aquilo que prometiam para eles. E são seres aí você humanos, acha né, que está cara? vivendo em que mundo mesmo? E são seres humanos, pessoas precisam, eles trabalharam, e teve médico até que acabou morrendo, ficou infectado, não teve nem como se cuidar. E quando eles iam poder falar, não deixava, abafava Claro. e afastava, e realmente teve essa Aí situação. estão preocupados aí com a cor do Papai Noel, que é um negócio que nem existe. Eu não sei como é que crente se presta a Se preocupa com isso, né? Do negócio desse, né? Né? E é bem interessante, Cleme, também que esse momento da área da saúde eu tive, todo dia eu oro pelo pessoal da saúde, os médicos, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, sempre eu estou em oração por esse povo. E o que me chama a atenção, Cleme, é o seguinte, que a saúde aqui em Rio Branco, quando está ruim, aí vai para os pastores orar. Rapaz, as igrejas que tem de gente, quando a gente faz apelo, quem precisa de uma oração na área da saúde, que precisa de Rapaz, é um monte, Cleme. É um monte. Agora imagina se a igreja está fechada, se a igreja não faz o trabalho dela, o que seria da humanidade, cara? E agora que está chegando aí de novo esse processo eleitoral, a gente vai ver essa mesma coisa se repetir, né? Que é essa cegueira. Porque parece que esqueceram tudo o que aconteceu outro dia. Aí já não é mais o problema, não é aquele não. Agora o problema é a torcida, né? É. Que trocam a razão por essa ideologia boba, né? Agora eles vão e o fulano. Gente, idolatria, presta atenção, né? Olha o que aconteceu.
Eu tenho umas opiniões, pastor, que se chocam muito com outros pastores. Ainda bem que eu faço tudo para ser livre. Eu respeito as direções que recebo quando são claras e quando são coerentes. Meu pai me ensinou, aquele homem que o senhor perguntou no começo da entrevista, quem é o Manuel Bezerra? Ele dizia assim para mim, ordem errada não se executa. Eu vivi isso até hoje e pretendo viver até o último dia. Eu não faço se for errado. Então, para mim, toda a autoridade foi constituída ou autorizada por Deus. Mas eu olho para a Bíblia e eu vejo que, enquanto a autoridade não for contra Deus, eu respeito. Na hora que ela tocar na igreja, ela pode esquecer que ela passou a ser inimiga. Aí fazem igual a Bíblia diz, né? Saul reinou sem Deus, e Deus saiu fora. Aí o cara amarada estava reinando. Aí já não é mais autoridade. Aí a minha muda. Autoridade se impõe. Que a minha Bíblia é a minha Constituição. A palavra de Deus é o que me guia. Eu respeito porque a palavra de Deus manda e porque é conveniente, como pacto da sociedade convencional, que eu obedeça a sinalização do trânsito, a não sei o que mais. A minha educação manda respeitar as pessoas. A Bíblia diz que eu respeito a autoridade, mas minha educação também manda eu respeitar a autoridade. Agora, desde que a autoridade se dê ao respeito. Ladrão, eu não respeito. Tá certo. Bandido, não respeito. Tá certo. Se faz de bonito para tirar as calças do eleitor, não respeito. Não tem competência, não respeito. Por quê? Porque se você se presta a servir ao público, você tem que servir ao público. Se você se elege para servir ao público, vá servir ao público, faça direito o seu trabalho. Se você não serve, então você não merece respeito também. E eu acho que chegou a hora, inclusive aproveito essa oportunidade, devido a essa capilaridade, que eu não quero ser irônico com o senhor, por causa do negócio de capilaridade, mas essa penetração que o seu programa tem, para dizer que está aí uma grande chance esse ano da Igreja do Senhor se criar vergonha na cara e se posicionar com relação aos políticos. Essa é a mais importante eleição que a gente já viu. E eu vou vaticinar sobre algumas coisas. Há muitos anos atrás, o Acre foi esteio do que aconteceu durante muitos anos no Acre, no Brasil. E agora ficam brincando aí com a história, dizendo, vai isso aqui, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Desse jeito, levantando defunto, que nem foi enterrado direito ainda, já estão puxando. E estão se esquecendo de que muita coisa que aconteceu no Brasil começou aqui, dos anos da infelicidade de muitas pessoas. E eu espero que o povo não se esqueça de como começou tudo isso aqui. Porque todo gigante, um dia, foi bebê. E se as pessoas tivessem pisado na cabeça quando era pequeno, não teria ficado tão grande. Quem quiser entender, que entenda. Meu amigo Antônio Clemer, cara, que bom conversar com você, foi muito legal bater esse papo contigo, Clemer. Cada vez mais eu aprendo com você, você é para mim, assim... Eu fico honrado, porque eu sou um grande pastor. Eu não vou falar que assim, você é meu fã número 1, meu fã é Jesus, mas claro, você é meu irmãozão do coração, e que toda essa experiência que você acabou agora de compartilhar um pouco aqui conosco, claro que sua vida é muito mais coisa do que esse tempo que você falou aí, mas eu me sinto muito honrado, foi um prazer estar conversando com você aí, e que Deus possa te usar poderosamente, e que as portas do céu e as portas do Acre possam estar abertas para você em todos os tempos, meu amigo. Que comigo, na nossa programação aqui, no Alex Podcast, você tem total abertura para poder falar, conversar daquilo que Deus pôs no seu coração. Eu fico honrado, pastor. Eu, para me despedir, quero agradecer, quero parabenizar por essa iniciativa. O senhor sempre foi uma pessoa muito dinâmica. O senhor fala de mim como se por acaso eu fosse um pastor, ainda que comparasse ao senhor, não sou. Isso é gentileza e faz parte da grandeza que todos veem no senhor, inclusive eu, porque o senhor era o meu pastor. E vai permanecer sendo um grande amigo, querido, fiel, e dá testemunho de homem de Deus. Então, eu não sou nada ou comparado ao senhor. Mas quero parabenizar, eu gostei demais do AC,
eu presto muita atenção nisso, e eu vi Alex Carvalho virar AC com uma marcazinha do Acre, aí, com as cores da nossa bandeira, daqui da minha terra, que eu amo tanto, que é a sua terra também, da sua família. Quero agradecer, porque, ainda que o senhor não seja uma dessas pessoas que limitam a liberdade de ninguém, eu não tenho dificuldade nenhuma de falar, sinceramente, pode ser aqui, pode ser onde for, mas aqui eu fiquei muito à vontade, né, para falar algumas coisas, e quero que o senhor tenha muito sucesso, muito êxito nesse projeto. Obrigado. Nós estamos precisando que mais pessoas tenham a ousadia de ocupar os espaços que antes eram ocupados só pelos que são contra os princípios do Senhor, nosso Deus. O Senhor me deu muitas coisas. Quando eu era criança, eu fui essas coisas que o Senhor falou, busquei ser ator, jornalista, humorista. Deus me concedeu tudo isso para depois me tirar do meio. Eu hoje acho que eu sou muito mais pastor mesmo, era o que eu sempre quis ser, e fui usado para isso. Antes de ser o pastor Agostinho Gonçalves, por exemplo, o pastor da Igreja Batista do Bosque, havia um outro pastor, cujo nome não me lembro, e eu levei esse homem para dar entrevista na televisão. E foi um cara chamado Narciso Mendes, na TV Rio Branco, que me deu a oportunidade de dirigir aquela emissora, que abriu espaço para que a gente, naquele momento do horário de verão instalado no Brasil, levar os crentes para ocupar espaços generosos na mídia, porque até então eles não tinham. E depois o Roberto Moura me deixava levar crentes, me deixava na Expo Acre mesmo transmitir, levar os pastores para dentro da cabine da Expo Acre nas segundas-feiras, quando começaram a deixar um espaço para crentes na sociedade. E aos poucos nós fomos ocupando esses espaços, e eu acho que é hora, pastor, de mais crentes de verdade ocuparem mais espaços. Com certeza. A mídia é uma necessidade imperativa que a igreja ocupe. E uma mídia saudável, né, Clemer? Porque a igreja é saudável. Porque então, nós sabemos que tem programações que não edificam as famílias, arrebenta com as famílias. Eu fiz o programa do Aderbal, eu fiz um bocado de coisa bem avacalhada aqui. E eu acho que se tiver esses programas todos, mas mais crentes falando, os crentes vão saber qual ouvir. Com certeza. Os crentes vão saber qual assistir. Mas nós precisamos quebrar de uma vez por todas com esse negócio, né, cara? Claro, só porque nós estamos cativos, vamos ter que tomar o vinho do Egito, comer o pão do Egito. Não precisa, não. Então é legal que a gente tenha outros alimentos sendo servidos para a gente escolher qual que a gente quer. Eu defendo, tem um espaço para todo mundo, mas está aqui o de Deus. Esse é o de Deus, esse aqui é o do reino. É esse aqui que eu quero. Então, como eu sou velho jornalista, aprendi uns certos macetes, aprendi que se houver um programa de um tipo de coisa, as pessoas vão assistir. Mas se tiver outra, boa, melhor, elas vão assistir também. E eu sou a favor de que elas sejam livres, assim como Deus nos fez. Nós temos o direito de escolher a larga ou a estreita porta. Aí é com a gente. Então, obrigado, dou graças a Deus pela sua vida, quero saudar aqui os meus irmãos batistas, quero saudar aqui toda a igreja do Senhor, mas especialmente quero agradecer aos assembleianos da Assembleia de Deus em Rio Branco, que porventura estejam tendo acesso a esse conteúdo aqui. E quero dar essa notícia. Aproveitem esse espaço, conheçam mais e desfrutem, porque é desse conteúdo que o povo de Deus está precisando. Então, meus amados irmãos, foi muita bênção aqui nessa noite, aqui na programação do podcast Alex Carvalho, AC, e que Deus possa estar te abençoando. Fica com a gente aí que vai vir muitas novidades. Valeu, povo de Deus, povo lindo, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.